Podcast Rural. A prosa aqui no Podcast Rural é com Rovena Betina Petrol, presidente da Irriganor. Estamos falando sobre segurança de barragens. A barragem que a gente está trazendo aqui é a barragem de água, aquela que é construída no leito do rio. Dona Rovena, a sociedade ela tem medo, né? Principalmente nós aqui de Minas Gerais, pelos acidentes que aconteceram, como a senhora mesmo falou no início do programa, dos rompimentos lá em Brumadinho e Mariana, né? E como que a gente explica melhor, então, sobre essa questão? Porque, bom, a gente tem que ter medo, sim, de um rompimento de uma barragem. Fato. Isso aí a gente tem que ter medo. Como a senhora falou, o produtor rural ele precisa ter a responsabilidade de construir com toda a equipe técnica necessária, com todas as autorizações. Por quê? Essa pessoa, esse profissional, ele já estudou e sabe realmente se vai ou não funcionar com segurança. Mas também a gente precisa ter medo de faltar alimento. Eu acho que é até pior faltar alimento e no caso de uma bacia hídrica em que ali é captada a água para o abastecimento de uma cidade, tomando como exemplo Paracatu, a bacia do Santa Isabel, além do alimento, a gente tem que ter medo de ficar sem, e sem água também a gente tem que ter medo. Quando falta 2, 3 dias água na torneira da casa, que a gente tem isso acontecendo na nossa cidade, em outras cidades de Minas Gerais, a gente já fica com medo. Nós temos relatos, né, de épocas para trás, em que rios aqui da região secaram em épocas de secas gravíssimas. Eu lembro de ver uma foto das cataratas lá da Foz do Iguaçu sem água, na década de 70. Eu acho que todos já viram essa foto. Então, a gente ficou assim, muito estarrecido no ano passado, quando houve aquela audiência pública, onde houve uma manifestação popular a fim de não construir a barragem lá no Santa Isabel. Então, eu entendo até a preocupação dessas pessoas justamente por situações que ocorreram em Brumadinho e Mariana. Mas a gente tem que ter essa responsabilidade e dizer sim, nós podemos reservar água e nós podemos dar segurança para as pessoas que moram abaixo. Um dos exemplos é a barragem de rejeito da Kinross. Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que moram abaixo. E a mineradora tem sido responsável em manter a segurança da barragem. Então, se nós olharmos na história mundial, no início do século XX, uma grande barragem na China rompeu, barragem de reservação de água, no início do século XX, e foi responsável pela morte de cerca de 40 milhões de pessoas por fome. Então, nós precisamos pensar não numa época de período chuvoso, mas períodos chuvosos cíclicos que podem voltar e trazer secas como a de 2017 para Paracatu. Entendi. Nós precisamos voltar a repensar as barragens do Santa Isabel, construídas com segurança, tendo engenheiros responsáveis pela sua segurança, olhando essa barragem anualmente. Uma barragem de mineração, como essa que a gente tem daqui em Rosa, ela é de interesse social. E por que a de água não é? Essa é uma pergunta que não quer calar, mas a Irriganor e a RENAI, Rede Nacional de Irrigação, está tentando convencer o parlamento brasileiro a fazer essa alteração a nível nacional, porque esse não é um entrave só em Minas Gerais, é um entrave no Brasil inteiro. Entendi. E nós já conseguimos conversar com vários parlamentares, e quando isso chegar a nível de votação, nós acreditamos que vai ser aprovado. Muito bom. Além de entidades como a Irriganor e outras associações de irrigantes de regiões diferentes do Brasil e a Rede Nacional de Irrigação, existem, por exemplo, parlamentares do Estado, governador, que está também buscando esses
parlamentares, né, os congressistas, porque o Congresso precisa aprovar essa questão? Sim, precisa, mas já está bem adiantada a redação da lei. Ah, tá. Porque o que acontece? Às vezes uma lei não passa não porque ela não é boa, mas que ela não foi redigida corretamente. Então, esse assunto está na frente parlamentar do agronegócio, a qual nós fazemos parte, inclusive monetizamos, e lá tem pessoas altamente qualificadas para passar o filtro nesses projetos de lei. Então isso já voltou para as comissões, já foram feitas as mudanças necessárias para que a lei ela tenha, ela não vá ferir outros itens da nossa Constituição, mas sim para transformar barragens para reservação de água como de interesse social, porque proteção de alimentos e segurança alimentar é interesse social. E eu, como cidadão paracatuense, posso dizer o seguinte: não sei por que ainda não é. Não sei por que ainda não é de interesse social uma barragem que vai reservar água para garantir a segurança hídrica e para garantir a segurança alimentar. Dona Rovena, a gente já está no finalzinho do programa. Quero muito agradecer a participação da senhora. Sempre quando a senhora vem aqui, a prosa rende muito, porque a senhora tem participado de diversas ações no Brasil inteiro e até fora do Brasil para adquirir conhecimento nessa questão que é a água, que é o bem mais valioso que nós temos, não é só na agricultura e pecuária, mas no planeta inteiro. Toda a sociedade precisa de água. Até tem uma série na TV aí, que o pessoal vai e fica não sei quantos dias. Aí até fala, olha, você aguenta ficar tantos dias sem comer, mas sem água não aguenta tanto. A água ela precisa ser ali diariamente reintroduzido no sistema humano. A gente tem que beber água todos os dias. Eu estou aqui morrendo de sede. E a gente vai falando de água e vai ficando com mais sede ainda. Mas é importante que a sociedade entenda, e se tiver questionamentos, buscar realmente o conhecimento, buscar informação técnica para poder entender e ter realmente um posicionamento, se é a favor ou é contra. Mas eu acho que a partir da hora que a pessoa começa a entender o processo, ela passa a ser a favor de reservação de água, ela passa a ser a favor da irrigação, ela passa a ser a favor de uma utilização racional da água. A partir da hora que a pessoa busca conhecimento, ela começa a entender como que as coisas funcionam. E não é, eu acho, tem que ser porque fulano de tal falou, porque aquele da cor vermelha ou da cor amarela falou. Tem que ser o que é, e a natureza ela foi ensinando, e a gente está aprendendo com a natureza ano a ano, né, dona Rovena? A Lei Nacional de Águas, né, que estruturou todos os comitês de bacia, que inclusive estruturou o pagamento pelo uso de água, que começou a acontecer nos rios estaduais no ano passado, aqui em Minas Gerais. Ela tem um olhar para as bacias hidrográficas, tem um olhar para que o dinheiro do uso de água daquela bacia, ele precisa ser usado para ações de recuperação daquela bacia. Porque se nós olharmos a nível de Brasil e Minas Gerais também, as nossas bacias hidrográficas estão muito mal cuidadas. A gente vê lixo, a gente vê degradação, a gente vê assoreamento, e esperamos que esse dinheiro, agora que os produtores rurais, usuários de água estão pagando, que eles possam servir de ações de recuperação para que a gente proteja os nossos mananciais de água e rios. E barragens é uma forma de proteção ambiental. Muito bom. Rovena, muito obrigado, um bom dia para a senhora e um bom dia para toda a equipe da Irriganor. Nosso ouvinte pode entrar em contato com a Irriganor pelo Instagram, @Irriganor, fácil, não é isso? É isso aí. Lá tem todas as informações, tem o site também, irriganor.org, não é isso? Isso mesmo. Deixa o bom dia da senhora então para os ouvintes. Muito obrigado aos ouvintes. Quando as coisas estão se desmoronando, não tente reconstruí-las por conta própria. Apenas deixe Deus encaixar os pedaços de volta. Se você está enfrentando um problema, existem duas opções. Você pode adorar ou se preocupar. Apenas isso. Isto
é o que chamamos de fator da fé. Paulo retrata em Filipenses, capítulo 1, 18 e 19. Por isso, estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. No primeiro versículo, Paulo transmite diversas fontes de força para que você permaneça positivo e feliz, mesmo em tempos difíceis. Primeiro, você tem que manter a perspectiva de Deus em seus problemas. Paulo disse, pois eu sei. É o que você sabe que mantém você caminhando. Paulo sabia que Deus estava trabalhando em meio à luta dele e manteve ao máximo a perspectiva de Deus. Segundo, Paulo tinha pessoas orando por ele e isso lhe manteve em sua jornada. Por isto, ele disse, a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo também mantinha Paulo em seu caminho. Finalmente ele afirma, eu serei posto em liberdade. Paulo tinha fé que Deus trabalharia em seu problema para o bem, porque ele tinha perspectiva de Deus, as orações dos amigos, o Espírito Santo, a fé. Paulo escolheu continuar assim, ou seja, alegre. É sua escolha estar alegre. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.